empresas, agora eu quero ver os nomes e locais da onde vocês estão falando, e se está fazendo tanto calor que nem está fazendo no Rio. Eu moro em São Paulo, estou passando a semana aqui, estou totalmente desacostumado. João, você está onde? Eu tô em São Paulo. Tá frio aí? Cara, tá um clima estranho, tá uma luz de Ah, mas geladeira, assim. São Paulo é assim, São Paulo é assim. Eu quero saber de onde vocês estão. Então tem pessoal de Salvador aqui, Taubaté, o pessoal já está compartilhando o LinkedIn, que aqui a gente não perde tempo no networking, né? A gente não perde de tempo, vocês estão certíssimos e no final vocês vão ver o meu. A Dorli também é um nome muito fácil de achar, né? É muito tranquilo. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu alinhar um pouco do que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente tem um workshop que está previsto 90 minutos, mas ele pode ter menos. Mas também não vamos passar disso, porque eu tenho um cachorro para passear e passou das 7h30 ele briga comigo e a gente tem que falar sobre equilíbrio. Vida, trabalho é muito importante. Não só falar, tem que fazer. Então, hoje o nosso papo, ele tem essa interação. Eu estou vendo vocês aqui, então muito obrigado a quem está com a câmera aberta aqui que eu consigo ver. Quem não consegue ligar a câmera, por qualquer motivo que seja, não há problema. Se alguém precisar desligar também, é legal para mim ver as reações, mas também eu entendo e respeito todo mundo. Então, estou continuando a ver aqui um pouco do chat, do que está acontecendo. É legal ter gente do Brasil todo. João, muito obrigado pelo convite, pessoal do HR Tech, pessoal das ASUS. Falar brevemente sobre mim, vocês vão me conhecer um pouco mais, depois vocês podem procurar mais conteúdo e falar comigo. Eu tenho 13 anos de mercado em tecnologia, variando entre marketing digital, lançamento de produto, área de produto também. Eu nunca trabalhei diretamente em RH, em people, mas eu sempre fui um entusiasta do assunto por amar psicologia, por amar desenvolvimento humano. A especialização que eu recentemente terminei é em neurociência do desenvolvimento, por eu gostar de como a gente se desenvolve e também como a gente desenvolve em equipe. A minha escola é muito esporte, eu gosto de estudar como equipes se desenvolvem no esporte, tem muita similaridade com o mundo do trabalho, porque tem a ver com colaboração para alcançar algum objetivo. E hoje eu vou falar sobre alguns princípios e também algumas práticas de como que a gente consegue formar a equipe para além dos eventos de team building, para os eventos de que a gente normalmente vai para um lugar diferente para poder fazer as pessoas interagirem, se conhecerem, se desenvolverem, mas e o dia a dia, como é que a gente faz? Eu não vou falar sobre essas experiências do team building para além, eu vou falar sobre como é que a gente faz isso, formação de equipes de forma contínua. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para vocês. Porém, antes, ó, já que vocês estão passando o link, Dorli, eu quero fazer pergunta, mas eu tenho vergonha de falar no microfone. Como é que eu faço? Você manda nesse link aqui, ó. Eu coloquei aqui no chat. E ao longo da palestra eu vou mandar esse link. Quem já usou o Slido, sabe? É um local onde vocês podem, ou de forma anônima, ou podem deixar o nome, fazer pergunta. Então talvez você ficou com uma dúvida nesse momento inicial que eu vou apresentar o conteúdo, já deixa ali. Antes de fazer uma pergunta, você pode até olhar lá no Slido, você pode votar na pergunta e falar, eu também estava com essa dúvida. Aí ela vai subindo. E aí a gente vê quais são as dúvidas mais recorrentes. Então, por favor, podem usar os Slido. João, você me ajuda compartilhando esse link aí ao longo da Claro. palestra? Esse link que eu coloquei aqui, eu também vou compartilhando. Mas também, ao longo dessa apresentação, eu vou fazer perguntas. Eu espero que quem se sinta à vontade também fale. Eu sempre vou chamar uma ou duas pessoas para falar. E no final, vou deixar um espaço grande para pergunta e para interação, porque hoje é menos sobre o conteúdo e mais sobre vocês poderem ter a possibilidade de ter mentorias específicas e dúvidas que vocês tenham individuais que possam servir aqui a serviço do nosso grupo. Eu fiquei muito feliz que vocês já estão trocando contatos. Esse é o grande intuito do HR Tech Brasil e o meu intuito é criar essas conexões. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Provavelmente eu não vou ver mais o chat, tá? Eu vou ter que ficar indo e voltando. Eu vou ter que ficar indo e voltando, o que não há problema, porque eu estou no monitor só. Ó, cliquei aqui para compartilhar. E vocês estão se vendo, né? Estão se vendo. E agora, vocês estão vendo a minha apresentação? Como eu não estou vendo vocês, eu preciso de um sinal. Tá funcionando sim. Estamos aqui Show, vendo. show. Opa, deixa eu voltar aqui. Formando equipes. Hoje a gente vai falar sobre como fazer o team building para além do offsite. Eu tenho essa experiência dentro do setor de tecnologia, já fui líder algumas vezes em iniciativas diferentes.
Eu tenho uma carreira um pouco em T, como o pessoal fala, que não é só linear. Eu também sou produtor musical, também sou DJ. Então, eu me divido muito esse trabalho que eu realizo de treinamentos corporativos com foco em produtividade, gestão do tempo, organização, no geral, tudo que equipes precisam para se desenvolver, e também produção musical. E uma coisa que o João não sabe, o João é um grande amigo meu de um tempo, eu estou começando a unir as duas coisas. Agora eu estou fazendo também treinamentos focados em artistas, ajudar artistas a serem mais produtivos, mais focados. Então, estou unindo um pouco desses dois mundos, é uma experiência que eu estou começando a fazer agora, e que já faço desde 2018. 2018 foi a primeira vez que eu trabalhei em aceleradoras de negócios, ajudando mentores. Eu trabalhei na Estação Hack, uma parceria entre a aceleradora Artemisa e o Facebook, hoje Meta, antigamente, naquela época era Facebook. Foi a primeira aceleradora de impacto social do Facebook no mundo. Tive a possibilidade de mentorar quase uma centena de negócios diretamente ao longo de 2 anos. Um processo incrível, onde o meu papel era ajudar nas estratégias que a gente chama de go-to-market, como ir para o mercado, mas eu acabei focando mais em como ajudar os empreendedores a liderar suas equipes, a como formar a equipe, como contratar, por que contratar, como é que a gente ajuda a desenvolver essas pessoas. E um pouco desse conteúdo que eu reúno aqui são desses anos de aprendizado, desses anos de pesquisa, que eu fico muito feliz de poder compartilhar com cada uma de vocês. Não preciso me alongar muito sobre a importância de formar a equipe. Todos vocês imagino que já saibam disso, e se estão aqui é porque querem se desenvolver, mas só vamos concordar que não é um trabalho que não é simples e nem intuitivo. Ele exige muito método e, principalmente, consistência. O que vocês vão aprender aqui hoje não necessariamente é algo que vocês vão aplicar amanhã, e amanhã já vai surtir o efeito. Então, a gente já tem que reduzir essa expectativa. Vocês que vão aprender aqui esses conteúdos vão passar para outras pessoas, vão aplicar também em suas equipes, e o resultado vem a longo prazo. Mas quanto mais cedo a gente começar a aplicar as técnicas, quanto mais cedo vocês entenderem quais são os princípios que vocês precisam focar a atenção de vocês na hora de construir a equipe, melhor. Então, de forma bem prática, existem 4 princípios universais das equipes que são realmente eficazes. Eu vou trabalhar cada um deles individualmente aqui com vocês, mas o geral primeiro princípio, toda pessoa da equipe e de uma empresa, como todo mundo que está dentro de uma empresa, precisa ter clareza de quais são os objetivos do negócio, por que o negócio existe, qual a diferença dele para outros negócios. A gente no onboarding passa esse conteúdo, a gente no team building fala sobre isso, mas não necessariamente é o suficiente. Vou falar um pouco mais aprofundado sobre a importância e como fazer isso. Segundo princípio é relacionado ao indivíduo. A clareza dos papéis e responsabilidades, do porquê que a pessoa foi contratada, por que ela está lá, por que ela está naquela equipe, qual é o objetivo da equipe, obviamente, e também qual é o papel dela para alcançar esse objetivo. Parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, infelizmente. Isso é um princípio universal. Terceiro princípio, as pessoas não podem ter medo de pedir ajuda. Quanto maior o nível de insegurança que a pessoa tenha, que ela sinta, pior. E, pelo contrário, quanto maior o nível de segurança que ela tenha para errar e pedir ajuda, melhor. A gente vai começar a falar um pouco sobre isso também. E, por fim, o último princípio, as pessoas não podem ter medo de dar ou de receber feedback. Uma coisa que vocês vão perceber entre esses 4 princípios é que eles estão alinhados. Um está alinhado com o outro, um depende do outro. Não significa que a gente vai acabar focando mais em um e focar menos em outro, eles crescem juntos, eles precisam crescer juntos. Quando vocês perceberem isso na prática, vocês já percebem, eu estou só dando nome a coisas que vocês já fazem e trazendo um olhar mais de importância para elas, vocês vão perceber o quanto esses 4 princípios eles estão integrados. Dorli, de onde é que você tirou esses 4 princípios? De bastante literatura. De bastante literatura. E da minha experiência prática, mas também lendo livros de negócios de pessoas que têm muito mais experiência que eu, e eu compilei esses princípios baseado na minha experiência e também na melhor literatura que existe sobre o assunto. E outra pergunta que eu já adianto que vocês podem fazer você vai indicar esses livros pra gente? Vou. Já vou adiantar uma coisa que é o spoiler do final, eu deveria ter botado no começo. Como é uma palestra curta, a gente tem pouco tempo, eu vou passar por princípios gerais e vou deixar muito tempo, mais do que de conteúdo focado na conversa, na troca. Eu vou passar pela superfície desses assuntos. Tem muito mais coisa aí dentro.
Eu foquei aqui no que é essencial para a gente iniciar a conversa. Só que, ao final dessa palestra, até o final da semana que eu estou finalizando esse conteúdo, eu vou enviar uma apostila para vocês, uma apostila incrível, que é um PDF que vai ter lá textos, que vai ter vídeos e vai ter artigos para vocês consumirem para sempre. Assim. É muito conteúdo, é um mini MBA sobre o assunto, alguns anos de pesquisa que eu estou consolidando nesse material, com as referências dos livros, com as referências de outras técnicas, com as referências de detalhes, de outros exemplos que eu não trouxe para cá. Tudo isso nesse material para vocês continuarem estudando. Como eu falei, é algo que exige vocês continuarem. Outro ponto aqui da nossa palestra, como eu não estou vendo vocês, se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar, está muito aqui dentro, não está entendendo nada do que eu estou falando em algum momento, pode me interromper, abrir o microfone do falador e ter uma dúvida. Se for uma dúvida que eu respondo agora, eu falo. Se for depois, eu falo depois. Ou o João depois, eu peço ajuda ao João para olhar o chat. Se alguém não, se alguém mandar no chat, tem os lidos lá, mas às vezes a pessoa esqueceu dos lidos, não tem problema. Ela manda no chat, eu pego depois. Mas vamos concentrar nos lidos para poder, quando eu voltar aqui, tirar a dúvida. Beleza? Tudo certo até aqui? Imagino que está tudo certo. Vamos, de fato, para o primeiro princípio, clareza de objetivos. Porque, de fato, não existe motivação suficiente que suprima a pessoa saber o motivo do que ela faz e por que ela faz o que ela faz. Tem alguns dados que provam isso. Cada uma desses princípios eu trago dados e vocês vão receber essa apresentação ali no link de cada pesquisa para vocês verem que eu não estou mentindo, que eu não estou inventando dados da minha cabeça. Alguns dados que eu vou coletando com os anos que dão visão à importância desses princípios. Alguns são alarmantes, tá? Alguns dados são alarmantes, mas aqui a gente está aqui estudando, a gente está aqui aprendendo justamente para não deixar esses dados acontecerem nas nossas empresas. O primeiro dado que eu quero trazer luz é que 41% dos profissionais, eles sabem o que a empresa representa, o que ela faz e também como é que ela se diferencia. Aqui eu coloquei de propósito a parte positiva, porque a gente tem que considerar que o oposto, que a gente tem 59% de pessoas que não sabem. Que não sabem. A gente tem mais da metade da empresa, no geral, isso é uma média de mercado global, da pesquisa da Gallup, a gente tem mais da metade dos profissionais de empresas que não conseguem dizer o que a empresa representa e como é que ela diferencia da concorrência. Está falando que uma em cada quase 3 pessoas, uma em cada 2 pessoas, não sabem dizer isso. Isso é muito alarmante. O segundo mais alarmante ainda, vai piorando os dados, né? Que quando a gente tem um envolvimento consistente, a pessoa realmente se envolve na missão da empresa, ela não só sabe, mas ela se envolve, isso pode conseguir um aumento de 21% na lucratividade. E para quem tiver aqui que for do setor de finanças, sabe que 21% em aumento de lucratividade é uma coisa absurdamente incrível. É um número incrível, é um número incrível. E esse é um aumento de até, né? Mas então existe uma relação direta entre a prosperidade e o sucesso da empresa e o envolvimento das pessoas nessa empresa. E se 59% não está se envolvendo, temos um problema. E também, mais alarmante ainda, que apenas 22% dos profissionais eles concordam que as lideranças possuem direcionamento claro para o futuro da empresa. Então, às vezes, a pessoa tem até uma clareza de alguma coisa, mas ela não tem a confiança de que a liderança tem essa clareza. Tem essa clareza. É como se a pessoa está no barco e a pessoa que é comandante do barco vira para as outras pessoas e fala: eu acho que eu sei para onde que eu estou indo, não tenho muita certeza. Não sei se vocês podem confiar muito em mim, não. E aí todo mundo vai querer pular do barco, né? Todo mundo vai querer sair do bote salva-vida. Obviamente, a gente vive num mundo onde as coisas mudam muito rápido e não tem como a gente ter certeza do futuro de uma empresa, dos direcionamentos que a gente faz. Mas o nível de confiança que a gente passa, que tem a ver com comunicação, com a clareza desses objetivos, com a vulnerabilidade de falar, às vezes, não sei, vamos testar, a transparência de trazer isso, é o que faz a diferença. Mas a gente está falando aqui que só 22% das pessoas realmente concordam que as lideranças têm um direcionamento claro para o futuro das empresas. Eu quero ouvir rápido vocês aqui, quem já tinha visto dados do tipo e visões. Queria ver uma ou duas pessoas que me tragam reações a esses dados que a gente acabou de ouvir. Como eu não estou vendo vocês, quem quiser falar, por favor, fala o nome. Pode colocar no chat que eu posso ler aqui para você. Já tivemos reações? Fala aí para mim. A gente teve um aplauso sobre o conteúdo, sobre essa reação. A Paula falou que não, mas esse aplauso foi sobre as perguntas, né? Ou sobre os dados.
Isso. A Paula Ah, André tá. falou que já viu esses dados. O Alexandre falou que gosta muito dos conteúdos da GoUp. E vamos lá. Beleza. Eu tô fazendo aqui um hack. Eu vou Eu tentar queria muito. Oi, comentar. oi. Oi, quem tá falando? É Laísa? Oi, Laísa, tudo bom? Pode falar. Tudo bem. São dados alarmantes mesmo. E é engraçado que, por sinal, eu fiz uma pesquisa na empresa que eu atendo. E por mais que a gente tenha ali rituais que falam um pouquinho, né, do que a empresa faz, do que a gente espera, esses dados, eu não sei se a forma com que passa a pessoa liderada não tem toda a compreensão, mas quando traz aqui, ó, que o envolvimento consistente pode resultar em um aumento de 21% na lucratividade, como que a gente consegue mostrar esses dados, sabe, que esse aumento levou a isso? Porque a gente fala de muita coisa subjetiva, né? A gente fala ali de uma motivação que aumentou, de um trabalho um desenvolvimento da pessoa ali que foi performando melhor, mas como que coloca isso em números para trazer 21% de lucratividade? Legal. Agora eu tô ouvindo vocês, hein? Desculpa, eu tô vendo aqui. Eu coloquei o meu celular do lado, agora eu vou conseguir ver o chat e vou conseguir ver você. Laísa, obrigado pela pergunta. Deixa eu entender só uma coisa melhor. Como é que a Gallup chegou nesse número de 21? Ou como a gente consegue metrificar isso na nossa empresa, ou as duas coisas? Mas a gente, porque eu acho que como eles chegaram, não sei se a gente vai conseguir saber. Mas é mais como a gente pode tangibilizar isso em números de porcentagem, assim, ó. Teve um aumento de 21%. É. Que isso Nesse foi caso, devido ao nosso não, trabalho, legal. assim. Legal. Essa pergunta, ela é muito boa e eu já vou responder ela agora, porque ela ajuda a setar muita coisa que a gente vai falar daqui para frente. Não existe uma relação direta, medir produtividade, ninguém tem uma relação direta do que um grupo de pessoas fez o resultado para a empresa. Não existe uma relação direta para você conseguir medir, principalmente quando uma empresa vai ficando complexa. Quanto maior uma empresa fica, mais complexo você consegue relacionar a produtividade de uma equipe com o resultado geral. O que você consegue fazer são análises subjetivas da própria liderança com as pessoas lideradas, autoavaliação, você tem que ter uma soma desses conteúdos de autoavaliação, avaliação das outras pessoas, e ao mesmo tempo somar dados brutos, como dados de turnover de pessoas que estão entrando e saindo. Então, se você consegue reduzir a quantidade de pessoas entrando e saindo, isso é um indicador de que as pessoas estão se envolvendo. Quando você tem um indicador de pessoas que elas conseguem trazer mais pessoas para dentro da empresa, elas indicam, elas conseguem, elas se sentem envolvidas nisso, você consegue trazer isso como um dado. E, principalmente, autoavaliação que envolva dados de saúde, dados de pertencimento, e aí você consegue entender se de fato as pessoas querem estar lá pelo propósito que a empresa se propõe a fazer, se elas realmente estão ali por aquele objetivo. Não é possível relacionar direto com a lucratividade. A Gallup provavelmente faz alguma matemática analítica muito complexa para chegar num dado desse. Então, seria difícil para a gente fazer. Então, é algo que eu recomendo, inclusive, nem tentar, assim, você criar uma relação direta de número em relação entre pertencimento da pessoa na empresa, envolvimento e lucratividade. Mas, de fato, quanto mais envolvimento, a gente consegue medir mais produtividade individual, a gente consegue medir mais resultado de uma equipe, a gente consegue enxergar mais entregas em menos tempo, entregas valiosas, não só entregas por entregas. Faz sentido? Sim, obrigada. Laísa, muito obrigado. Alguém levantou a mão, hein? Dorli, acho que só para complementar, é Vivian que está falando. Oi, Vivian. Só para complementar, talvez, o que você está falando, Por favor. a questão, talvez, né, o que a gente usa a expressão, sei lá, pré-teste ou qualquer coisa assim, é avaliar num determinado momento zero da empresa como ela está em termos de lucratividade e depois de efetuar algumas ações de engajamento, fazer o mesmo tipo de medição. Né? Perfeitamente. Você consegue avaliar, de fato, quanto que aquelas ações, lógico, nunca é uma relação tão linear, né? Tem uma série de outros aspectos envolvidos, mas você consegue, talvez, ter um pouquinho mais tangível aí o quanto que aquelas ações foram efetivas. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E o que é interessante
é que mesmo quem está aqui representando uma startup nova, uma empresa nova, que você fala, eu não tenho dados anteriores para comparar. Você vai começar a colher os dados agora. Você vai começar a fazer essa colheita agora para comparar e ter exatamente o cuidado que a Vivian falou, que não é linear, não existe uma relação direta entre causa e consequência. Mas existe uma relação direta entre incentivo a pertencimento, a pessoa entender do porquê que ela está lá, e a continuidade dela na empresa, a redução de turnover. Isso, de fato, existe uma relação. E na apostila que eu vou enviar para vocês, vai ter uma chuva de ferramentas para vocês escolherem esses dados, que aqui eu não vou passar todas essas ferramentas, até para não ficar jogando um monte de coisa para vocês, e não necessariamente entrar no que a gente precisa discutir de mais profundo e principalmente de que gera mais resultado, de coisas que eu ou ajudei a implementar ou vi que geraram muito resultado. Mas que de fato eu vi aqui que a Tarsila colocou no chat, agora eu estou conseguindo ver o chat aqui pelo meu celular. Pesquisas de pulso, pesquisas de clima, elas trazem esses pontos de clareza. Um dos tópicos da apostila que tem no detalhe é como fazer boas pesquisas de clima e de pulso. Eu trago lá na apostila, bem no detalhe, alguns exemplos, inclusive template, de como é que vocês vão poder fazer para colher os melhores dados. Às vezes, em pesquisas de clima e de pulso, a gente colhe muito mais dados do que a gente precisa. Muito mais. E a gente cai numa coisa que a gente chama na estatística de paralisia pela análise, ou em inglês analysis paralysis, que a gente trava, basicamente, por ter mais dados do que a gente precisa e não saber como interpretar aqueles dados. Pessoal, muito obrigado a quem trouxe as informações desse porquê. Oi, alguém quer falar? Oi, tô com a mãozinha levantada aqui, eu acho que a Beatriz eu não vi, desculpa. Qual ordem, tá? Já temos mais duas pessoas, então vamos falar, Jéssica e Beatriz, e depois a gente segue, vamos lá. Boa, não sei se a Beatriz tinha levantado antes, porque eu não consigo ver, Bia, desculpa se eu estiver te atropelando, mas só dando meus centavos aqui também, com relação a essa questão da correlação do que a gente faz em RH e quanto isso impacta no negócio, né? Acho que isso é uma dor constante que nós temos em estratégia de RH e como a gente conecta isso com a estratégia da área a estratégia de pessoa, da estratégia do negócio de modo geral. Eu vejo isso como sendo uma pergunta dentro do universo de People Analytics, né? Em People Analytics, a gente faz perguntas e faz correlação de dados para conseguir descobrir e trazer respostas. Nesse caso, acho que foi a Laísa, né, que perguntou, eu acho que a pergunta seria, qual é a correlação entre engajamento e resultados do negócio, por exemplo? E aí, com isso, a gente poderia pegar alguns dados, todos esses que foram levantados aqui, mas eu acho que o principal deles é fazer uma correlação entre status de meta, então, ou seja, tudo aquilo que você está medindo em performance, versus a correlação, por exemplo, de tudo aquilo que está te fazendo medir engajamento. E aí, quando eu falo tudo aquilo que está medindo engajamento, então eu estou trazendo aqui pesquisa de clima, pesquisa de pulso, pesquisa... enfim, tudo que você faz em engajamento, para descobrir engajamento, né? Então, tem algumas ferramentas aí que o Neto falou para gente. Então, você pegaria esse dado versus o dado do status das metas e você conseguiria mensurar isso por área. Então, ou seja, a área de vendas, ela tem, sei lá, atingiu X% das metas no primeiro quarter, e qual que é não consigo ler e falar ao mesmo tempo. De algum custo no segmento. Qual que é a relação disso com aqueles dados de engajamento? Aí você pega a área de marketing, pega a área de logística, a área de produto, a área de tecnologia e faz essa mesma correlação. Aí você vai conseguir olhar para tudo isso e tentar enxergar os padrões. Então, olha, nos lugares onde os meus resultados de engajamento são maiores, eu tenho uma velocidade maior para atingir as metas. Então, você consegue comprovar que as ações de engajamento elas estão surtindo efeito nas metas e, por consequência, no resultado do negócio. Eu acho que pode ser uma outra forma também. Legal, legal. Eu adoro o assunto People Analytics. Eu não vou entrar mais nele aqui hoje, até porque é tão grande que aí eu já até convido o João João, me chama para a próxima para a gente falar só de People Analytics. O principal cuidado que a gente tem que ter, no geral, de People Analytics é criar essa relação de causa e consequência como algo linear, principalmente porque fatores que fazem o negócio dar certo, além da produtividade das pessoas, tem a ver com mercado, o quanto aquele mercado fica aquecido ou não,
Às vezes existe uma relação direta entre tecnologias evoluindo. Vou dar um exemplo mais próximo nosso, é a inteligência artificial. A produtividade de empresas, o lucro de empresas de inteligência artificial, se comparar entre 2019, que já existiam, a 2022, que é quando se tornou um grande hype, elas aumentaram em bilhões e bilhões e bilhões, não necessariamente porque as pessoas estavam produzindo mais, mas porque o mercado começou a olhar para isso. Então, ter esses cuidados nessa análise é legal, e justamente quem falou agora foi a Jéssica, né? Jéssica, o que a Jéssica trouxe perfeito essa é a área de People Analytics, e se hoje na empresa de vocês ainda não tem essa área consolidada ou está no processo de consolidação, a minha única recomendação é sigam nisso, foquem, que a área de People Analytics é essencial para posicionar o RH dentro da empresa de forma mais estratégica ainda. Já é estratégico, mas de forma mais estratégica. Então esse é o que eu gostaria de trazer um pouco mais de People Analytics, e acabei de ver no chat aqui que o João está pensando na formação, acho incrível, tem que ter. Bia, pode falar. Boa, Davi, pessoal, boa noite, obrigada. Eu queria dar uma contribuição um pouco mais qualitativa aqui, né? Menos preocupada em como medir o impacto e mais como a gente vê isso no dia a dia, né? Eu trabalho hoje numa fintech, e é aquela mistura boa, né, de gente que conhece de negócio bancário, gente que conhece tecnologia, gente que conhece design, e o que a gente mais nota, independente da área, tá até pegando exemplo aqui da Jéssica no RH, é quantas pessoas não conhecem no final o nosso negócio. E o fato da gente não conhecer como que funciona, né, uma estrutura de um mercado financeiro, como que eu gero receita, que tipo de produto eu tenho, como que isso funciona, impacta a qualidade do output dos times. Eu estou ali num time de desenvolvimento que está criando, né, um botão, uma ferramenta, um produto, mas que no final não entende profundamente como aquele produto funciona, como que aquilo rentabiliza, como que, né, é uma oferta daquele produto na concorrência. Então, o que a gente vê muito, né, vi muito aqui durante a minha experiência e sigo vendo, é que quanto mais as pessoas entendem qual é o negócio da empresa, quanto mais eles entendem qual é o negócio daquela área e como que eu, né, impacto o cliente final e, né, de certa forma, rentabilizo o meu negócio, a gente cria soluções mais rápidas, mais robustas e melhores. Então, eu queria dividir aí, né, um grande esforço recorrente que eu tenho aqui e outras pessoas têm, da gente disseminar esse conhecimento, entender o que a gente está fazendo para não criar só, né, um card, um job, né, uma demanda pequena que veio para mim, e sim pensar no todo, como isso impacta. No final, cria muito mais ownership também nas pessoas, independente se é uma posição, né, de um contribuinte individual de uma área muito pequena ou de um time ali que está sendo liderado, a gente vê que as pessoas vão se engajando muito mais no resultado final e terminam alavancando esses resultados, esses números. Então, um pouquinho de contribuição aqui. Bia, muito obrigado pela sua contribuição. E uma coisa que eu quero já adiantar aqui, muito do conteúdo que eu estou trazendo, como eu falei, eu trago da melhor literatura que eu já consumi, da minha experiência pessoal, de coisas que eu ajudei a implementar ou recomendei implementação, mas eu sou uma pessoa dentro das 40 que estão aqui, e com certeza você, apesar de níveis profissionais diferentes que vocês possuem, vocês já fizeram coisas incríveis. Incríveis, dentro de cada um desses princípios que eu vou trazer. Compartilhem isso entre vocês. Cadê, João? Vai ter o grupo do WhatsApp da galera aqui? Não, WhatsApp não, porque a gente não aguenta mais o grupo de WhatsApp. Cara, não aguenta mais. A comunidade roda num grupo de WhatsApp, mas infelizmente, mas a gente está trocando bastante de outras maneiras também. Me contrata que eu vou dar uma solução para você bem melhor de fórum. Mas isso, gente, troquem entre vocês. O maior aprendizado não é ficar ouvindo o Dorli falar aqui um monte de coisa. Isso é uma parte. O engajamento aqui de vocês, da troca de aprendizado, é uma das formas mais rápidas e efetivas de aprender e se desenvolver. E a gente tem que fazer isso de forma contínua. Por isso que eu estou adorando essas trocas aqui. Eu vou seguir no nosso primeiro princípio. O porquê já está bem claro. Uma coisa que eu recomendo do que é como é que você adiciona dentro do processo de onboarding, isso até antes do team building, do onboarding, algumas metodologias mais criativas e eficazes. Lembrando que isso aqui vai variar da cultura da empresa, isso aqui vai variar do posicionamento interno que a empresa quer ter em relação à forma de trabalhar. Isso aqui foram exemplos mais lúdicos que eu vou trazer dois para vocês, que eu ajudei a aplicar em empresas na época da aceleradora. A gente fez um processo que a gente chama, né, de brainstorming dentro do design, basicamente sentar junto para ter ideias.
para resolver essa questão de alinhamento entre os objetivos do negócio, do motivo dele existir e esse conhecimento com as pessoas. Uma coisa que foi feita, que a gente na época fez, era uma jornada de organização, da organização. Era muito simples, era literalmente uma linha do tempo, mas ela tinha um formato de storyboard. A gente fazia, na época foi feito numa ferramenta chamada Miro. Lá na apostila vai ter algumas ferramentas também, dando exemplo em cada um. Que era muito legal, que a pessoa, dentro daquele quadro, ela dava play, ela ia seguindo a história da empresa contada dentro daquele quadro, e as pessoas poderiam comentar dentro da história. Então, quando você chegava na empresa, você via, inclusive, os comentários de outras pessoas dentro de cada etapa da história. Era uma empresa recente, a gente fez em 2018, a empresa tinha, naquela época, 2013, 5 para 6 anos, já tinha alguma história. E foi interessante que na hora de adicionar coisas da jornada, quando tinha uma novidade para entrar naquela história, não era só o RH que colocava ali, as pessoas tinham autonomia para adicionar e criar ramificações dentro da história. Chegou uma hora que a jornada estava uma árvore bem bonita, de ramificações das pessoas contando histórias e ali elas traduzindo na prática os objetivos da empresa. E quando uma nova entrava, ela olhava aquilo e via que ela podia fazer parte de toda aquela história visual da empresa. E essa mesma empresa, ela também fez uma questão, que essa não foi uma ideia minha, nasceu do processo que a gente estava fazendo junto, mas que eu achei legal, a ideia de transformar a missão em algo como se fosse uma missão nobre. Como se a missão da empresa não fosse só aquela frase que a pessoa lê uma vez e esquece, mas como se elas, de fato, estivessem lutando para resolver algum problema nobre. É uma empresa de impacto social, a proposta dela era uma proposta de realmente transformação social, o que facilita dentro disso, mas a grande mensagem do onboarding é você trazer essa missão para onde a pessoa se conecta. Nessa empresa, o exemplo da missão nobre tinha relação direta com o que eu vou falar no princípio 2, com as funções e os papéis e responsabilidades, mas isso estava casado junto com a jornada. Doli, você está mostrando os slides? Eu estou mostrando, não está aparecendo? Não, não tá. Eu não mexi. Vocês não estavam vendo o porquê? Deixa eu voltar para cá. Por que será que saiu? Deixa eu compartilhar de novo. Obrigado por avisar, hein? Estava compartilhando a tela. Por que será que saiu, gente? Beleza. Eu estava aqui, eu só pulei para cá, com esses 4 tópicos. Lembrando que não precisa tirar print da tela, não precisa anotar o que eu estou aqui, vocês vão poder receber esse material com certeza. Acabando aqui, eu vou passar os slides para o João vai encaminhar para vocês. Então, como eu falei, a primeira jornada da organização que eu fiz foi nesse Miro. Eu não tenho essa imagem para mostrar para vocês do pessoal, mas lá na apostila tem algumas imagens que eu vou pegar ainda, porque, como eu falei, estou terminando esse material até sexta-feira, e eu pedi para o pessoal da empresa lá se eles me autorizariam a usar alguma deles. Eu pedi, não me responderam ainda. Mas eu sei que eles estão fazendo até hoje. O terceiro, uma coisa que é crucial dentro de qualquer processo de onboarding, e ele precisa continuar depois que uma pessoa entra, são as rodadas de conexão para as pessoas conhecerem outras pessoas da empresa para além das áreas que elas vão trabalhar diretamente. Às vezes a gente pensa, mas por que eu vou apresentar pessoas de áreas totalmente diferentes? Ela não vai trabalhar direto, eu preciso economizar o tempo da pessoa. É justamente aí que a gente inibe a inovação. A gente inibe a inovação quando a gente não faz rodadas de conexão quando uma pessoa entra e depois com outras pessoas da empresa, principalmente quando a empresa já é muito grande, ou quando a gente não incentiva essas conexões ao longo do processo da pessoa dentro da empresa pós-onboarding, quando a gente não tem mecanismos para incentivar essas conexões. Uma coisa que eu vou depois, que vai estar na apostila, que vocês vão ver no detalhe, é uma ferramenta que ela tem conexão com o Slack, e eu estou procurando se ela tem conexão com outras ferramentas também, mas o Slack é como se fosse o Microsoft Teams, é um lugar onde as pessoas trocam mensagens profissionais, tem as pessoas da equipe lá, para quem não conhece,
e existe um plugin, ou seja, uma solução que fica plugada no Slack, que automaticamente te conecta para tomar cafezinhos de 15 minutos com pessoas que você nunca falou na empresa. Ele vê pessoas que você nunca trocou ideia, nunca trocou um chat, e propõe essas duas pessoas para conversarem. Isso é uma solução digital automática para fazer isso acontecer, essas rodadas de conexão, mas isso pode ser incentivado de forma intencional por lideranças. Nas minhas andanças por aí, pelo que eu vi, bons líderes conseguem identificar rápido o que seus liderados precisam e conectam com pessoas radicalmente diferentes da empresa e incentivam que eles façam isso por si só. Por si só. E junto com isso tem uma coisa que normalmente algumas empresas têm, mas não têm tão atualizado e deveriam ter mais, é uma coisa simples, que é a árvore dos funcionários, que é você ter um local que pode ser, gente, a coisa mais simples do mundo, pode ser uma página no Google Docs, mas tem outras soluções também que são melhores, onde você consiga pesquisar exatamente no detalhe quem são as pessoas da empresa e o que elas fazem. Quem são as pessoas e o que elas fazem, para você se conectar com pessoas diferentes. E por fim, o onboard assíncrono ele é essencial para você ter um local único de documentação, onde não tem a sua missão, visão e valores, mas provavelmente esses resultados da empresa e também quem faz o quê, para a pessoa sempre, quando ela tiver dúvidas sobre os objetivos, ela volte nesse material. Ter só o material não é o suficiente. Quando a gente tem as coisas mais lúdicas, mais dinâmicas, e principalmente uma liderança que propõe essa conexão, as pessoas voltam mais nesse conteúdo. Antes de abrir para perguntas em relação a esse, eu vou passar para o 2, porque um e o 2 estão conectados entre si, e aí eu paro para ouvir dúvidas e perguntas que vocês tenham para a gente continuar a nossa conversa. A gente falou até agora do princípio de clareza de objetivos do negócio, agora a clareza dos papéis. A pessoa precisa entender por que ela faz o que faz em relação às funções dela. E alguns dados que trazem essa importância é que 64% dos trabalhadores, de uma pesquisa da Workfront de 2019, que eu acabei de ver que eu não botei o link, mas antes de mandar para vocês eu vou, eles afirmaram que perceberam que frequentemente trabalham em projetos redundantes. Frequentemente, eles trabalham em projetos redundantes, que não necessariamente tem a ver com o escopo de trabalho deles. Às vezes não foi comunicado muito claro qual era o papel e a responsabilidade, que não teve um bom alinhamento. Então, a gente está falando de mais da metade das pessoas relatam retrabalho. E retrabalho é uma das maiores fontes de frustração e de prejuízo, tanto financeiro quanto de capital humano, de fato, dentro do trabalho. Então, é igual um número grande de pessoas que relatam isso. O número maior ainda relatam que eles conseguem entender claramente o que a empresa espera deles, quando eles conseguem entender claramente o que a empresa espera deles, e são dos principais fatores de empenho e dedicação. 72% fala, quando eu entendo claramente o que a organização espera de mim, o que minha equipe espera de mim, eu me motivo e eu me empenho mais. Então, isso aqui é um dado que ele é subjetivo, porque a gente não está medindo a outra ponta, que é o que significa o empenho e dedicação no resultado, mas a gente sabe que não tem resultado se não tiver empenho e dedicação. Não tem resultado se não tiver empenho e dedicação. E mais de 1/3 das pessoas, 2/3 das pessoas falam que quando ela tem clareza do que espera delas, elas são mais dedicadas e são mais empenhadas. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Eu falei que eu me inspiro muito no mundo do esporte, né? Quando você pensa em esporte coletivo, imagina você pega uma pessoa jogadora de futebol, você bota ela dentro de campo e fala, qual é a tática? Ah, não sei, vai lá, pega a bola e chuta. Pega a bola e chuta. O objetivo é o gol, vai lá. Ah, mas quem fica em qual posição, quem faz o quê? Não, não, só pega a bola e chuta. Vai, a nossa tática é 4-4-2 e Deus no comando. Não funciona assim. Não funciona assim. Você tem que saber o que é esperado de você, mas ao mesmo tempo abrir espaço para inovação, para as pessoas poderem fazer coisas além do que é esperado, mas elas só podem fazer além do esperado se elas sabem qual é o esperado. Mas você pode falar, mas estava na descrição do trabalho, a gente falou lá no onboarding, foi a primeira coisa que a gente falou. Não funciona assim. Na prática, a gente tem que fazer mais. A gente tem que fazer mais para as pessoas se conectarem com as responsabilidades dela. Aqui tem 2 exemplos lúdicos e um exemplo menos lúdico. Eu também ajudei a aplicar em outra empresa. Um que eu chamo de mix and match. Basicamente, quando você cria alguma coisa mais lúdica, se a sua empresa tiver esse DNA,
Mas isso aqui, lembrando, né, eu estou dando um exemplo que vocês podem variar, vocês podem adaptar esse exemplo, vocês têm que entender o suco do exemplo. Mas o que a gente fez naquela época, a gente criou cartões com as funções e responsabilidades, cartão mesmo físico. O pessoal imprimiu lá. O pessoal era uma empresa de arquitetura, o pessoal design, o pessoal gostava dessas coisas de inovação. Era um escritório grande. E eles estavam contratando para projetos maiores e queriam fazer alguma coisa legal. E a gente pensou nesses cartões que tinham, de um lado, as funções e responsabilidades gerais da empresa e, do outro, as pessoas que, de fato, executam aquelas responsabilidades. E aí, ao longo do processo de onboarding, as pessoas iam alinhando quais eram as responsabilidades e achava nos cartões, como se fosse um jogo da memória, quem eram as pessoas e abria-se uma discussão sobre essas responsabilidades. Era interessante porque naquele momento já acontecia discussões sobre responsabilidade, eu acompanhei algumas das aplicações desse material, e na empresa as pessoas falavam, cara, quando é que vão criar o meu cartão para eu estar dentro desse material? É uma coisa mais lúdica, é uma coisa mais que depende, como eu falei, do DNA da empresa, de querer imprimir essa cultura mais lúdica dentro da empresa ou não. Mas isso poderia ser feito numa plataforma como o Notion. Você clica numa responsabilidade, abre uma página, e dentro dessa página você teria as pessoas relacionadas ali com o contato delas para você entrar em contato. Então você precisa fazer esse match, isso é conectado com o que eu falei, com os objetivos da empresa, mas não só com as suas responsabilidades, mas com as responsabilidades de outras pessoas. Agora, falando das próprias responsabilidades, da pessoa em si. Uma coisa, e quem aqui é do teatro, já foi do teatro, eu não sou do teatro. Eu tô começando a ser agora, hein? Acabei de fazer um workshop em breve. Em breve não, fiz um workshop semana passada, o João não sabe disso, de improvisação teatral. Eu amo o teatro ver, eu adoro a ideia do teatro, da performance. Nunca fui, agora de estudar. Vocês lembram do teatro das sombras, que ficam passando as pessoas por trás, das sombras e você vê as pessoas atuando? É assim que uma pessoa se sente quando ela entra na empresa, né? Quando ela entra numa equipe, parece que é um monte de sombra falando, ela não sabe o que está acontecendo, então vamos oficializar isso. Vamos criar esse teatro de sombras e fazer com que as pessoas novas consigam vivenciar e acompanhar o dia a dia de trabalho de uma pessoa. Normalmente isso acontece de uma forma bem irrisória, quando entra uma pessoa nova numa equipe, e aí a liderança faz 1-a-1, e aí a liderança faz conexão com uma ou duas pessoas que ela vai trabalhar diretamente, mas aqui eu estou falando da pessoa ser a sombra de outra pessoa mesmo. Ela acompanhar o dia a dia de trabalho de uma pessoa, ela ir em todas as reuniões que aquela pessoa vai, ela passar muito tempo trabalhando com a outra pessoa, com outras pessoas que ela vai aprender. Quem são essas pessoas? Que dividem a mesma responsabilidade que é dela, ou que vão ajudar ela a melhorar o trabalho dela da própria responsabilidade. Isso aqui não é só para quem chegou, não, tá? Isso aqui, às vezes, é para uma pessoa que foi trocada de área. Às vezes a pessoa tem um novo papel, uma nova responsabilidade e precisa fazer isso. Vamos pensar aqui que vocês estão preparando alguém para ser liderança. Vocês estão preparando alguém para ser liderança. E aí, a gente não pode fazer que nem é feito hoje, que a pessoa dorme sexta-feira igual colega de equipe de todo mundo e ela acorda segunda-feira líder daquelas pessoas. Isso não pode acontecer. Por favor, não deixem isso acontecer na empresa de vocês. Tem que ter um processo. Liderança não é intuitivo também, liderança se aprende. E eu vou contar um caso rápido de uma pessoa que eu mentorei alguns anos atrás para vocês entenderem a importância desse teatro de sombras, de você acompanhar as pessoas em volta. Eu fui mentor de um rapaz que hoje ele é tech lead, ou seja, ele é liderança de uma área de tecnologia, de uma empresa, se eu não me engano, ele está na Pet Love agora. E antes dele ser líder nessa empresa, ele era líder em outra empresa, que aconteceu exatamente esse exemplo que eu falei. Ele, sexta-feira, dormiu colega da galera, na segunda ele acordou liderança. Não teve preparo nenhum. Ele só se tornou liderança por quê? Porque o pessoal falou, o time gosta dele. E ele se comunica bem. O time gosta dele. Esses foram os critérios para ele ser liderança. O time gosta dele e ele se comunica bem. O resto, que é a grande parte de ser liderança, não foi passada para ele. Então ele não foi um bom líder. Naturalmente, ele não foi um bom líder. Porque ele não sabia aplicar os princípios de liderança. Opa, acho que é só a apresentação, né? Acabei de ver aqui que saiu. Deixa eu voltar com ela. Ele não sabia aplicar os princípios de liderança. E também não tinha ninguém para dar feedback para ele. Ninguém para dar feedback para ele. Então, como é que você pode cobrar de alguém
ele executar bem os papéis e responsabilidades se não estava claro para ele qual era o papel e responsabilidade da liderança, e não tinha ninguém para colaborar, e também, que é o princípio 3, ele tinha medo de pedir ajuda. Ele não se sentia confortável de pedir ajuda. Não deu certo. Ele mesmo pediu as contas, saiu dessa empresa, ele foi para uma outra. Nessa outra, até antes da Pet Love, era uma outra, que eu não lembro o nome, esse caso já tem alguns anos. Foi quando eu comecei a mentorar ele. Ele me procurou, ele conheceu meu conteúdo, me procurou, eu comecei a fazer, foi um processo de coaching mesmo, foi bem individual, toda semana. Porque ele tava, a ideia dele era, eu não sou um bom líder. Ele chegou para mim, na mentoria, falando, eu não sou um bom líder. E eu fui entender a fundo por quê. E quando ele contou essa história, eu falei, não significa que você não é bom líder, vamos pensar junto. Significa que você não teve o preparo para isso. E aí eu estava preparando ele para a transição de carreira e eu ajudei ele a achar uma outra empresa, ajudei ele a pesquisar uma empresa que tivesse esse processo de treinamento para se tornar liderança. Ele achou essa outra empresa preparou ele por 3 meses para ser liderança, e o principal que foi feito, ele foi sombra de uma outra liderança. Ele foi sombra. Durante 3 meses ele foi a sombra de uma outra liderança, que era uma liderança exemplo, que aprendeu tudo com ele. E porventura era a própria liderança dele. Mas que eu entendi depois na cultura dessa empresa, que eles fazem esse processo de sombra, não só da pessoa, você ser a sombra da pessoa que te lidera, que é comum, é normal, mas você ter princípios de sombra, de acompanhar ao longo do dia, para entender as responsabilidades de outras pessoas. A gente precisa fazer mais isso. Isso é uma forma excelente de aprendizado de responsabilidades. Lá na apostila eu vou trazer na prática mais detalhes de como é que vocês podem fazer isso, mas aqui o grande princípio é uma das melhores ferramentas que existem para as pessoas aprenderem rápido as responsabilidades delas, fixarem, é aprender com outras pessoas. Torli, não existe uma pessoa para ela ser sombra dentro da minha empresa. Minha empresa é nova, é pequena ou uma área muito nova. É a primeira pessoa de People Analytics. Ela vai ser sombra de quem? Excelente pergunta. Não sei se veio, mas poderia vir. Eu já adianto ela, que ela é uma pergunta boa. Então, é papel da empresa achar uma sombra fora da empresa. Achar uma pessoa mentora. Achar uma pessoa mentora para ela. Daí é mais do que um curso. É mais do que pagar um curso. É achar uma pessoa mentora. Lá na apostila eu vou botar 2 sites que eu conheço de mentores, é o ementor.com.br e se for alguém que precisa de mentoria em inglês, o Mentor Cruise. Mas na internet tem várias plataformas de mentoria para as pessoas serem sombra de uma outra pessoa. É uma ferramenta essencial para desenvolvimento e captação de responsabilidades. E por fim, é papel da liderança ter lembretes constantes de qual é, e se a pessoa sabe qual é o papel e a responsabilidade dela naquele momento. No geral, o que eu recomendo, tem as reuniões de one-on-one, reuniões de 1 a 1, elas acontecem ou semana, ou quinzenal, ou mês, depende do fluxo de trabalho que a pessoa escolhe, mas nesse contato constante que a pessoa tenha com os seus liderados, ela precisa relembrar. Não existe nenhuma fórmula nem framework para isso. Existem várias, mas na verdade eu não recomendo. Isso aqui é conversa franca. É a pessoa ter uma relação com a pessoa que ela lidera para entender de fato. Me conta se você, de fato, entende as suas responsabilidades, se você consegue descrevê-las, se você consegue me dizer se elas estão claras ou não para você. E não fazer isso só na primeira reunião, no primeiro onboard. Isso é constante. Constante. Qual o sinal de que isso está falhando? Quando você percebe que a pessoa do seu time, de alguma forma, está gerando mais retrabalho do que ela deveria gerar, ela está errando mais do que ela deveria, não está aprendendo. Então, alguns fatores podem estar acontecendo. O primeiro, que talvez ela possa estar com medo de pedir ajuda, seja por um fator individual, seja com trauma de um trabalho passado, seja porque ela não sente confiança na equipe, então ela não consegue pedir ajuda para colocar suas responsabilidades em prática, ou porque deram um desafio para ela, que esse desafio é maior do que a habilidade que ela tem, e tão maior que não vai dar tempo de desenvolver versus a entrega, e aí se ela tiver medo de pedir ajuda, pior ainda. Ou essa pessoa mudou de área e tem novas responsabilidades e ninguém fez esse alinhamento, que nem o mentorado meu que eu falei que virou liderança e ninguém virou para ele e falou, deixou claro qual eram as responsabilidades de uma liderança e nem preparou ele, porque ele era um líder de primeira viagem. Ele não teve esse preparo, então se não teve nenhum preparo, imagina o lembrete.
Isso é um pouco do geral dos princípios relacionados a 1 e o 2. 1, clareza de objetivos de negócio. 2, conexão com as responsabilidades, clareza com papéis e responsabilidades. Eu vi que algumas pessoas botaram no chat que gostaram do exemplo das cartas. Eu quero ver se temos mais considerações ou perguntas. Para a gente conseguir terminar 7h30, como tem mais 2 princípios, e eles também estão conectados entre si, eu queria ouvir 1 ou 2 vozes. 2 vozes no máximo. Podem levantar a mão. Que tem alguma dúvida, principalmente, ou alguma contribuição que some da sua própria experiência, ou algum exemplo que some a como desenvolver esses 2 princípios que a gente trouxe até aqui. Quem gostaria? Ih, rapaz. Não sei se é bom ou ruim. Eu vou contribuir, então. Sempre funciona essa pressãozinha, assim. Sempre funciona. Né? Então vamos para a Paula. Boa noite a todos, eu sou a Paula, eu estou aqui em Florianópolis, hoje eu tenho a minha própria consultoria, mas já trabalhei aí por 15 anos como BP em grandes empresas, né, de tecnologia, Legal. Principalmente. E, coincidentemente, hoje ou ontem, uma pessoa aí num grupo de RH aqui de Florianópolis me perguntou, eles estão indo para um novo local de trabalho, né, estão mudando o espaço ali do escritório, então o que ela podia fazer, além de um café de boas-vindas, né? E eu lembrei de uma ação que eu fiz também no passado, sugeri para ela que no momento da chegada, usar também um quadro, né, em que todos podem colocar ali várias opções, né, ou mensagens de boas-vindas, ou o que elas estão dispostas a contribuir, que esteja alinhado com os valores da empresa, que esteja alinhados com as metas, né, que tem aí para o próximo período, como se fosse, assim, um termo de compromisso, né, que vai fazer as pessoas baterem o olho ali toda vez que entrarem naquele novo local e ver, nossa, a gente se comprometeu para atingir aquele resultado, para atingir aquele compromisso, para ter um ambiente de trabalho mais leve, mais gostoso, mais saudável, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, fica um recado vivo ali, né? E não só no primeiro dia, mas você pode passar no outro dia e escrever mais alguma coisa. Então, deu bastante resultado, foi feito na Drogaria São Paulo, tem uns bons aí antes da pandemia, 5 anos, por aí. Legal. E foi bem legal. Incrível. Nossa, você acabou de dar uma ideia de uma coisa. Opa, que bom. Se alguém me contratasse para dar uma dica sobre isso, eu ia propor algo parecido com o que você trouxe, desse pertencimento visual, aproveitar essa coisa do espaço presencial, mas eu acabei de pensar, o que diferencia a nossa casa da casa de qualquer outra pessoa? Por que a gente chama a nossa casa de nossa casa e a casa de outras pessoas não é a nossa casa? Não é porque a gente paga o aluguel só ou porque a gente comprou, não é só isso. É porque a gente decora. A gente decora. A decoração é o que determina, porque sem decoração todo cômodo é um cômodo. São um conjunto de 4 paredes e acabou. A decoração. Então, o que você propôs foi esse nível de decoração que tinha a ver com as metas. Eu iria até mais para frente, as pessoas ajudarem na decoração prévia, na construção do espaço, das cores, de como é que elas vão se envolver com aquele espaço, porque ela vai passar provavelmente mais tempo ali do que na casa dela, porque se somar o tempo de trabalho mais o tempo de transporte, às vezes ela passa mais tempo naquele espaço, e se ela tiver algum nível de contribuição para aquele espaço, isso pode ser incrível. É algo que eu nunca fiz necessariamente, Legal. porém eu entendi já o que aconteceu aqui na apresentação. E aí eles deixaram também um espaço, fizeram tipo uma árvore, acho que de madeira, e com alguns cartõezinhos, então também as pessoas escreviam cartõezinhos ali de boas-vindas e iam pendurando na árvore. Então tinha esse grande quadro de compromisso e tinha também a árvore para as pessoas irem colocando as mensagens de boas-vindas. Incrível, ótimo exemplo. Aqui do grupo que estiver pensando em coisas que são relacionadas a espaço físico da sua própria empresa, ó, a Paula trouxe um excelente exemplo. Obrigado por essa contribuição. Vamos seguir aqui para nossa parte final. Princípio 3 e 4 estão conectados. A gente vai falar sobre ambiente seguro. As pessoas não podem ter medo de pedir ajuda. Elas não podem ter esse medo, que é diretamente relacionado ao 4, que é a cultura do feedback. No geral, as pessoas não devem ter medo, mas as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo. As pessoas não se sentem seguras para poder fazer isso acontecer. Tem alguns dados relacionados a isso
mas os que eu já passei já contemplam um pouco essa situação, então eu vou focar mais um pouco aqui no que fazer, no que a gente pode focar. E tem 5 comportamentos de liderança que eu recomendo vocês, enquanto pessoas líderes aqui, quem for líderes de equipe, mas que vocês passem esses princípios para as pessoas que vocês atuam, e no material que eu vou passar vai ter um pouco de detalhamento do como também, para a gente poder, para eu poder ajudar vocês na parte ferramental, que aqui eu estou focando nesses princípios, e quero ouvir também vocês, quando eu passar por esses dois, quero ouvir principalmente pessoas que são lideranças de equipe aqui, o quanto já enxergaram esses 5 princípios na prática fazendo a diferença. Esses 5 princípios é uma mistura de 2 literaturas, uma do Peter Drucker, se tiver alguém aqui da administração, talvez já tenha ouvido esse nome, mas também eu descobri que não só na administração, Peter Drucker é um grande filósofo, então várias áreas do conhecimento diferentes que envolvem desenvolvimento humano utilizam o escritor Peter Drucker como exemplo. Isso aqui está num livro chamado Gestor Eficaz, ou The Effective Executive, também essa referência vai estar lá para vocês, que foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. E esses princípios, um livro de 67, tá? Os princípios estão vivos até hoje. O primeiro é a aceitação do erro. É algo que não é muito fácil de fazer, você criar um ambiente onde as pessoas elas aceitam que pode errar, mas o principal ele está conectado com o segundo comportamento, que é a liderança pelo exemplo. Se você tem uma liderança que não aceita os erros das outras pessoas, critica o erro de forma pública, sem trazer isso como um feedback, de forma a trazer o desenvolvimento, ou não aceita os seus próprios erros, não consegue mostrar empatia com os outros ou consigo, não vai ter segurança psicológica para alguém errar. Não vai ter como. Não existe solução para isso. Esse assunto é tão difícil, ele é tão difícil, que eu não me aprofundo nele, porque isso aqui é um workshop à parte, tá? Eu tenho um workshop de comunicação, que é só sobre comunicação para a liderança, que é só sobre como desenvolver esses comportamentos. O que eu estou apresentando aqui para vocês é o geral dos princípios. Aceitação do erro e liderança, por exemplo, andam juntinhos, faz muita diferença. O terceiro, promoção de diversidade de opinião, é o incentivo de que cada pessoa consiga compartilhar as suas ideias, e isso precisa ser intencional da liderança. Então ela precisa entender principalmente como cada pessoa da sua equipe se comunica. Tem pessoas que são mais introvertidas, que elas não necessariamente numa reunião de grupo, naquela reunião que o pessoal faz toda semana, por exemplo, de alinhamento da equipe, talvez ali ela não vai trazer uma opinião. Ela acabou de entrar na empresa, ela é introvertida, ainda não. Então, se eu tentar pressionar aquela pessoa, eu vou perder ela. Então, eu tento pegar as opiniões dela de outras formas, até que ela se sinta confortável para isso. Ou o contrário, às vezes a pessoa é tão extrovertida que ela não deixa ninguém mais dar opinião. Aí é o papel da liderança puxar ela e dar o feedback, que é o nosso próprio princípio. A promoção da diversidade da opinião não é só perguntar para a pessoa, vai lá, fala aí. É entender essa particularidade desses 2 exemplos extremos que eu trouxe. Entre se as pessoas da sua equipe são mais introvertidas e como você lida com isso, mais extrovertidas e como lidam com isso. Não vou me aprofundar nisso, como eu falei, não é o objetivo desse workshop. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um monte de conteúdo sobre isso, tá? Vocês podem mandar mensagem no meu LinkedIn lá depois. Dorli só tem eu, muito fácil de achar. Eu fiquei interessadíssimo em saber mais sobre esse tópico do comportamento da liderança. Eu vou trazer para vocês. Vai estar lá no material, mas também tem muito mais coisa que tem a ver com comunicação que eu posso compartilhar com quem me pedir lá. Quem quiser pedir, eu não vou passar para quem não quiser. Beleza? Fechado. Olha o quarto aqui. O quarto é justamente o que a gente estava falando do princípio 2. O quarto tópico, defina expectativas claras. Se a pessoa não sabe o que é esperado dela, das responsabilidades dela, e ela acabou de chegar no ambiente, ou ela trocou de área, ou ela já tem muito tempo na empresa, essa ambiguidade gera insegurança. É papel das lideranças garantirem que a pessoa tenha expectativa clara do papel da responsabilidade dela,
Quanto maior a expectativa clara das pessoas da equipe, quanto maior esse alinhamento de papel de responsabilidade, menos medo elas vão ter de pedir ajuda. Principalmente se as pessoas são júnior. Oi, quem tá falando? É a Bruna, desculpa te interromper. Eu preciso sair para o curso agora, mas eu queria muito saber se eu consigo ter acesso à gravação ou só ao material. João, Bruna, como é que você envia a gravação? A gente vai enviar sim, tá bom? Como a gravação também? Tá ótimo. Isso. Mas é pelo e-mail, né? O pessoal vai receber pelo e-mail cadastrado? Isso então é isso aí, Bruno. Tá excelente. Muito obrigada, estava excelente até agora, viu? Parabéns. Obrigado, Bruno. Bom curso para você. Maravilha. Então, bom, já fica a resposta para todo mundo, como é que vocês vão receber. Expectativa clara, está conectada e, por fim, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Vou dar um exemplo de como eu era liderança. Quando eu fui liderança de algumas pessoas, uma coisa que eu nunca fazia era mandar e-mail fora do horário de trabalho. Eu não mandava. Se estava de noite e eu decidi trabalhar de noite, eu fazia uma coisa linda, que era agendar o e-mail para outro dia. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu percebi que as pessoas também estavam abrindo e-mail. Então, se eu era o chefe delas, elas abriram e-mail 9 da noite e vi que o chefe delas estava mandando e-mail 9 da noite, ela começava a simular esse comportamento. Falava, nossa, ele mandou mensagem 9 da noite, eu tenho que responder. Se eu não responder, vai ficar feio, ele está online. Não. A menos que fosse uma urgência. E se fosse urgência, provavelmente eu não mandaria e-mail. Então, existe esse alinhamento de comunicação, esse é um workshop de comunicação, do que é urgência ou não. Mas o comportamento, a liderança pelo exemplo, ajuda ou atrapalha a promoção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Não sei se vocês já pensaram nisso. O e-mail que você manda de noite para os seus liderados é um indicativo de que é normal trabalhar de noite. Todos os dias. O tempo todo. E às vezes não é. Às vezes é só alguma coisa que você tentou desafogar ali. Às vezes é só uma coisa que você precisava que a pessoa lesse no outro dia. Não era uma urgência. Você precisava que ela lesse, mas eu vou disparar. Existe essa possibilidade de agendar. Você pode deixar no rascunho e mandar no outro dia. Se às vezes o seu e-mail não tem agendamento. Então, essa promoção entre o equilíbrio vida pessoal e profissional não é só virar para a pessoa e falar, pare de trabalhar. É dar o exemplo, principalmente. E a segunda coisa relacionada à promoção de equilíbrio entre vida pessoal e profissional que eu vivi era ser franco com as pessoas em relação a esse assunto. Eu sempre deixava aberto para o meu time o que eu fazia, do que eu queria compartilhar, na minha vida pessoal, fora do horário de trabalho. Então, eles sabiam, na época eu jogava tênis de mesa, é o esporte que eu jogo. Ó, não é para ninguém rir de mim falar que tênis de mesa não é esporte, tá? Eu sei, tô vendo que tem gente que pode pensar isso. Jogava tênis de mesa. E eu falava para as pessoas que eu jogava tênis de mesa, que eu tinha que sair, etc. Lembra que eu falei que a gente tem que acabar às 7h30 porque eu vou passear com o meu cachorro? E é verdade, eu vou passear com o meu cachorro. Então, o exemplo se dá por essa comunicação. Se a liderança passa esses exemplos, obviamente, se ela não quiser falar uma coisa muito íntima do pessoal dela, ela não vai falar, mas quando a liderança mostra que, de fato, ela consegue ter esse equilíbrio, mesmo que às vezes o trabalho dificulte, mesmo que a rotina dificulte, a quantidade de coisa para fazer dificulte, a liderança tem que mostrar que ela tenta também, que ela tenta ter esse equilíbrio na sua própria vida pessoal. Isso faz muita diferença. Não só falar, mas fazer. E todas as vezes que eu fiz fez diferença e grandes estudos provam isso. Ih, rapaz, agora que eu vi que eu botei o slide ao contrário aqui, ó, tá vendo? Vocês me perdoem, tá? Me perdoem. Esses aqui são os exemplos sobre a gente ter um ambiente sem segurança. Sem segurança. Isso aqui é algo que me chama muito a atenção. São 2 dados, um da Gallup, daquela mesma pesquisa que eu já mostrei para vocês, e uma pesquisa de Harvard, com a doutora Amy Edmondson, que é ela que criou o conceito de segurança psicológica no trabalho. A primeira pesquisa mostrou que só entre 3 em cada 10 pessoas que realmente sentem que a sua opinião conta no trabalho, que ela não se sente segura para comunicar. Se a gente aumentasse esse número de 6 para 10, a gente teria um número parecido de aumento de lucratividade com considerado aquele outro, no outro era 21, esse é 27. A gente conseguiria ter redução de 40% em incidente de qualidade, ou seja, retrabalho e defeito. Isso é uma coisa muito interessante. E diminuir o turnover em 12%, a rotatividade em 12%. Se a gente conseguisse aumentar a segurança, a sensação de segurança de 3 para 10. É comum as pessoas
não falar isso aqui tá errado por medo do que outra pessoa vai falar. E acaba dando problema. Aí ela fala, eu não falei? Não, não falei porque eu tinha medo. Isso é um problema. E segundo, quando você tem um ambiente onde as pessoas realmente se sentem mais seguras, a inovação conseguia aumentar em 40%. 40%. 1,4%, 1,4% você multiplica o valor que você quiser e você tem de aumento de inovação dentro da sua empresa. No mundo onde a inovação é crucial para a competitividade. Você precisa desse ambiente de segurança. E não só aquelas promoções da liderança, você tem o último princípio, que é, de fato, a cultura do feedback, que é a parte mais importante da comunicação para você criar segurança. Porque se as pessoas não sabem dar feedback ou não sabem receber, já era, acabou a confiança. Esse é o princípio que constrói ou destrói muito rápido um ambiente de confiança. Eu uso esse modelo há muitos anos, tá? Eu uso esse modelo há muitos anos. Provavelmente vocês já viram, vocês já conheceram. Eu vou trazer alguns aprendizados a mais desse modelo aqui. O modelo é muito simples. Você dá o feedback relacionando ao que você explica que a situação aconteceu, ao comportamento que foi realizado e o qual era esperado dentro daquela situação pela pessoa que você está dando o feedback, e por fim, qual foi o impacto positivo ou negativo daquela ação, daquele comportamento. Quem já conhecia, já aplicou, ótimo. Quem não conhecia, está conhecendo agora. Quais os pontos de atenção que talvez vocês ainda não falaram, que eu vou trazer para vocês? Descrever a situação, no geral, quando você analisa bons feedbacks, ele precisa ter evidência. Evidência da situação. Quando você está descrevendo uma situação e você não tem as evidências, vira uma opinião e não um feedback. Vira uma opinião. Então, nesse caso, dando um exemplo, se eu for falar para aquela pessoa que a situação era uma reunião de vendas, eu e uma outra pessoa que eu lidero, a gente foi para uma reunião externa de vendas, e eu deixo claro quais foram as evidências daquela situação. Eu falar, a gente estava naquela reunião, naquele dia, e a gente vai falar sobre isso. É diferente de eu dar um feedback sobre uma situação geral. Eu poderia dar uma situação geral para falar sobre um comportamento recorrente. Também posso, mas não é isso que eu estou falando agora. Estou falando da situação. Vou dar um feedback sobre uma situação específica. Ó, vamos sentar para falar sobre aquela reunião que a gente foi vender o produto X na empresa Y. Beleza, essa é a evidência. Aí a gente entra no comportamento. Eu falo para a pessoa que, como era esperado dela, era esperada a pontualidade e era esperado um certo tipo de traje. Era uma reunião que exigia uma pontualidade. Obviamente, pontualidade é um valor geral, mas já tinha sido conversada a pontualidade. Era esperado a pontualidade, era esperado o traje e era esperado um conteúdo que a pessoa deveria levar. A pessoa chegou quase pontual, só que eu apresentei para ela, não virei para ela e falei, você chegou atrasada. Eu falei para ela, você combinou de chegar 9 horas, chegou 9h07. É diferente de atrasado, porque atrasado pode ser 7, 10, 15, meia hora. Pode ser muita coisa. Falei, você teve esse atraso. Eu dei evidência para ela e eu mostrei cuidado que eu tava vendo. Eu expliquei do traje que ele era previamente combinado também. Já tinha sido combinado do traje. Era um traje mais social. E também o conteúdo, a pessoa não trouxe o conteúdo como era esperado. E eu consegui comparar. É aqui que muito feedback falha. É aqui que muito feedback falha. Por isso que eu reforço muito esse ponto. Como é que eu poderia dar o feedback para a pessoa sobre o horário se eu não tivesse deixado claro o horário? Mas o horário é tranquilo, a gente sempre deixa claro o horário das coisas. Agora, às vezes eu não falei do traje. Eu não posso cobrar essa pessoa do traje se eu não falei do traje. Eu não posso cobrar essa pessoa do conteúdo se eu não falei do conteúdo, se eu não fiz esse alinhamento prévio. E é muito comum, infelizmente é muito comum isso acontecer. Não só no trabalho, tá? Na vida pessoal também. Na vida pessoal também. Às vezes a gente se comunica mal com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, no nosso trabalho, porque a gente não alinhou expectativas
em relação a comportamento, porque parece meio óbvio certas coisas. Parece meio óbvio. Para que eu vou falar de pontualidade? Pontualidade é óbvio. Talvez não seja tão óbvio. Talvez não seja algo tão óbvio assim que não possa ser reforçado. O óbvio não é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Então, no geral, feedbacks falham. E aí eu recomendo um livro que vai estar lá no material chamado Obrigado pelo Feedback. Thanks for the Feedback, em inglês, Obrigado pelo Feedback. Ele fala de 3 gatilhos que normalmente travam a gente de receber o feedback. Primeiro é o gatilho da verdade, do tipo, eu esperava que você chegasse a esse horário. Mas você não combinou esse horário. Então, não é verdade. A gente não combinou, não acredito em você. O segundo gatilho é o da identidade, que é quando você dá um feedback sem deixar claro as situações. Você fala, você é uma pessoa que sempre atrasa. Não, eu não sou uma pessoa que sempre atrasa. Eu não sou um atrasado, eu não sou um desleixado. Aí tem a ver com a identidade. Isso trava a pessoa. Um é o gatilho da verdade, quando não tem evidências, que a pessoa não consegue concordar. O gatilho da identidade é quando as situações, você não dá evidência das situações e a pessoa acha que é um problema dela, que ela é desleixada ou que ela é alguma coisa do tipo, então você não consegue criar ali uma conexão com ela. E também você tem o gatilho do relacionamento, que é quando você suaviza um feedback pelo medo do que a outra pessoa vai dizer. Quem aqui já não teve uma pessoa que você tinha muito medo de dar feedback para ela porque você não sabia se ela ia estourar ou não? Isso é um problema. Isso é difícil. Aí isso é muito mais profundo, é muito mais complicado. Mas são, no geral, esses 3 pontos. E, por fim, o impacto é quando você traz as evidências das consequências daquela situação e daquele comportamento. Porque se você não traz essas evidências do que resultou e do que poderia ter resultado, às vezes a pessoa não tem uma noção da consequência em si. Como é que você dá esse feedback? Normalmente você dá esse feedback no que a gente chama, entre aspas, de tempo real, não precisa ser na hora, mas quanto mais cedo possível. Vai variar de acordo com o nível de sensibilidade que a outra pessoa tem em relação a receber ou não feedback. Isso varia muito. Mas o principal não é nem o tempo que demora para dar o feedback, mas se você vai trazer as evidências da situação, se vai trazer as evidências do comportamento que era esperado, e se o comportamento não era esperado, tem a ver com o princípio 1 e 2, a clareza dos objetivos e principalmente a clareza de papel e de responsabilidade. E se você não deixa claro o impacto, a pessoa não consegue assimilar isso. Por isso que todos esses tópicos estão ligados e feedbacks falham, principalmente porque a gente ou não dá evidências ou porque não alinhou o que era esperado das pessoas e aí o feedback se torna opinião e esse é um grande problema. Pessoal, lembrando, eu reforcei tanto só para ficar gravado na cabeça de vocês que vocês vão ter essa apostila com mais detalhes, porque é muito curto o nosso tempo aqui, de tanto conteúdo legal que tem para aprofundar. É muita coisa para estudar. O que eu espero é que vocês tenham assimilado os princípios e tragam eles para a vida de vocês, que vocês priorizem na hora de vocês construírem estratégias de desenvolvimento e formação de equipe esses 4 princípios, que vocês saibam responder. Será que as pessoas estão entendendo o objetivo do negócio? Será que as pessoas sabem os papéis e responsabilidades? Será que elas têm medo de pedir ajuda? Será que a gente tem uma cultura de feedback? Se vocês internalizarem essas 4 perguntas e buscarem soluções para elas, e o meu papel aqui vai ser ajudar com essas soluções, e entre si vocês vão também se ajudar, mas focar nas perguntas certas, muito vai melhorar na performance das equipes e principalmente na saúde das pessoas. Elas vão querer ficar mais tempo na empresa, elas vão ser mais produtivas a longo prazo de forma sustentável. Eu sinto isso na minha vida, eu já senti isso nas pessoas que eu liderei, nas pessoas que eu já treinei. E esse é meu grande objetivo, ajudar cada uma de vocês a desenvolver as pessoas, se desenvolver e ter uma vida mais equilibrada entre o trabalho, entre a vida pessoal e principalmente na realização de coisas realmente valiosas. João, passo a bola para você, porque eu não abri o Slido aqui, eu vou sair da tela. Acho que o Slido não teve... Acho que o pessoal foi fazendo perguntas. O pessoal foi mandando no chat, né? Ótimo. Abrindo, e a gente não teve direto para o Slido. Eu tenho os 10 minutos combinados finais para responder pergunta. Agora é mentoria fast food. Vem com a pergunta, eu faço a resposta em 1 minuto. Esse é o tempo final para isso, além das interações que a gente teve, esse momento final para quem quiser fazer perguntas. Vamos focar em perguntas nesse momento.
dúvidas, coisas que queiram que eu aprofunde, dicas de materiais que vocês queiram saber. Esse é o momento. Oi, Durli, boa noite. Oi, Simone. Falando, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Trabalho remoto, time de tecnologia, você já viu o desafio, né? Sim. Existe alguma ferramenta, algo que você goste mais de usar nessa busca, né, pelo engajamento da galera? Legal. Depende de quais dos princípios a gente está falando. Você diz algo no geral, porque seria legal eu entender se tem mais a ver com clareza dos objetivos do negócio, se tem clareza de papel e responsabilidade para feedback. Não, acho que mais a ver com os objetivos do negócio mesmo, para trazer a galera de volta para o barco, sabe? Porque eu passei aí os últimos 2 anos trabalhando remotos full, assim, né? E a gente sabe que é diferente, né? Querendo ou não, é diferente, por mais que todo mundo se esforce e tal. E a coisa parece que vai, com o tempo, parece que a gente vai perdendo, assim, a galera, sabe? Eles vão se distanciando e tal. Então, não sei, eu já tentei bastante coisa, mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, assim, o que você acha? Essa eu não consigo responder 1 minuto. Mas essa é muito boa. Essa é muito boa. Existe uma similaridade entre o que acontece no mundo do esporte hoje, principalmente o futebol, e o setor da tecnologia. Uhum. O profissional é valorizado. A Sim. pessoa profissional está muito valorizada, ou seja, cada vez mais as remunerações são maiores e as propostas que elas recebem são maiores em termos de remuneração. Exato. Só que os jogadores de futebol nem sempre vão para onde eles vão ganhar mais. Jogadores de futebol, eles vão para lugares que eles vão ganhar bem. Então, remuneração justa seria um quinto princípio ali. Uhum. Remuneração justa e equiparável à sua experiência. Só que o que faz um jogador querer jogar num time de estrelas é o fato dele jogar com estrelas, com outras pessoas que ele vai aprender, que ele vai se desenvolver. Mesmo que ele ganhe menos do que ele fosse se ele fosse jogar na Arábia. Vamos dar o exemplo do Messi, do jogador Messi, que é mais conhecido agora. Ele joga nos Estados Unidos. Ele saiu do time que ele estava na França, foi para os Estados Unidos, mas ele ia ganhar 10 vezes mais na Arábia, pela proposta. Por que ele não foi para a Arábia? Porque lá nos Estados Unidos ele teve uma proposta onde ele seria mais estrela, ele ia ganhar mais no longo prazo, ele ia ajudar a desenvolver, tem uma questão de propósito maior. Então a minha dica é, pega as lideranças dessas equipes de tecnologia e faz elas entenderem de fato o porquê que as pessoas estão na empresa, ali. Primeira coisa que elas têm que entender. Pegar a liderança e realmente ter essa conversa íntima, entender se as lideranças têm essa proximidade para as pessoas abrirem o porquê. Tem alguns frameworks de comunicação para isso, que você pode mandar mensagem depois que eu vou pesquisar aqui para te passar, mas o princípio geral é, a liderança tem que entender se as pessoas estão confortáveis ali, principalmente as melhores pessoas da equipe, que provavelmente recebem mais propostas e estão de olho no mercado. Sim. Segundo, uma coisa que o RH tem que fazer é uma pesquisa interna e comparar se a remuneração versus o que ela cobra em termos de senioridade, se existe essa base hoje dentro do mercado e se ela está muito acima ou abaixo dessa base. Se vocês estão oferecendo numa base muito menor do que de fato essa pessoa poderia ganhar em outros trabalhos, eu não estou fazendo comparação com dólar nesse caso, né, especificamente. Sim, É porque não tem nem como, né? Isso é outra liga, outra liga, assim, é que nem um time do Brasil tentar competir com um time da Europa. Sim. Ele não vai prender um jogador no Brasil por muito tempo, um jogador muito bom, mas ele consegue prender por um tempo por questões de propósito e de desenvolvimento. Sim. Mas entender se o que vocês oferecem hoje em real versus outras empresas, se está muito acima ou muito abaixo ou se está perto. Se estiver muito abaixo, isso é uma questão. Sim. E naturalmente desmotiva a pessoa. Sim. Se estiver perto, caso. é mais tranquilo. Então, e o terceiro ponto que eu recomendo você, dentro dessa equipe, quando a liderança começa a individualmente conversar com essas pessoas da área de tecnologia, que normalmente são pessoas mais pragmáticas, são pessoas mais diretas, é entender de fato o quanto a forma de trabalhar está motivando ou desmotivando elas. E isso, como eu venho da tecnologia, eu sei, se você tem um ambiente onde pessoas de tecnologia têm que fazer muita reunião, por exemplo, é o passo mais rápido para você perder aquela pessoa.
Uhum. O passo mais rápido para você perder é ter uma cultura normalmente são pessoas que precisam de muitos blocos de horas de foco. Sim. Elas não precisam de muita interação. Se tem um ambiente que tem muita interação e que ela considera desnecessária, você vai perder essa pessoa mais do que outras áreas. Mais do que outras áreas. O João é de tecnologia, né? O João é desenvolvedor. Eu ia dar um exemplo que a gente fez, né, lá na Gabriel, quando eu estava como staff do time de engenharia e produto. A gente reuniu lá 40, 50 pessoas, né, todo o time que trabalham remoto, tanto presencial, e no final o que incomodava as pessoas era, tipo, desde oi, tudo bem no Slack aleatório, não completar a pergunta, e a gente foi compilando várias coisas ali dentro e melhorando a cultura de trabalho. E durante um bom tempo na Gabriel, a gente ficou 2 anos sem ninguém pedir demissão do time, de ninguém do time de tecnologia pedir para sair da empresa. Isso foi muito bom para a gente. Então, a gente reforçava muito isso, né, esse processo junto com o time, e eu acho que o maior resultado que a gente conseguiu ter com isso foi a taxa de turnover no time, mesmo não pagando em dólar, não pagando bem, com excelentes profissionais, devido à cultura de trabalho que a gente tinha, né, e a gente fazia muito bem essa troca ali dentro do time de engenharia. Legal. Exato. Esse exemplo é bom porque perguntar para as pessoas é essencial. Abrir esse canal de diálogo. Às vezes a gente tem medo de perguntar o que não está funcionando, de tentar ver o elefante na sala, mas o pessoal de tecnologia fala. O que não está funcionando? As pessoas mandam mensagem desnecessária, a gente faz reunião desnecessária. Reunião eu sei porque eu já acompanho esse mercado há muito tempo, isso é fato. Mas coisas como mensagens sem ter ali o objetivo entrega direto, de projeto mais claro, de um time e outro. Entrega de comunicação entre time e outro. Às vezes o pessoal de outros times pedem coisas para o time de tecnologia que são muito impossíveis e não tem um alinhamento de como aquilo pode ser feito melhor. Ninguém fez aquela interface. São coisas que vão minando a vontade da pessoa de trabalhar naquele lugar. Sim. E qual é o adicional? É muito mais fácil conseguir um emprego em dev do que em outros mercados, então a pessoa ela tem menos motivação de ficar, não tem motivação do tipo, vou pedir minhas contas, vai ser difícil eu conseguir. Se ela for boa, não. Se ela for boa, na outra semana ela está empregada. Então, a cultura de trabalho é essencial. Então, a minha resposta curta é fazer um assessment, fazer uma pesquisa sobre o que as pessoas estão satisfeitas ou não da cultura de trabalho delas, ter as lideranças mediando essa conversa e as próprias lideranças trazendo para elas também o que não funciona, essa vulnerabilidade, e criar, tipo, essa força de trabalho, como o João falou, tipo, ter alguém olhando para a staff para transformar essas insatisfações em mudanças. Sim, legal. Beleza, boa. Obrigada. Boa. Isso que eu falei agora serve para qualquer área, mas para desenvolvimento de tecnologia é mais crítico justamente pelo turnover ser mais alto e pelas ofertas de trabalho serem mais altas. Mas foi ótima a sua pergunta, que serve para todo mundo. Legal. Pessoal, a gente está num dos minutos finais aqui. Obrigado a todo mundo que participou. A gente tem espaço ali para mais uma discussão. Vou mandar todo o material aqui para vocês, da gravação, e depois o Dorli vai mandar o material do lado dele também. E acho que você consegue fazer mais uma perguntinha. Não, já tem aqui no chat. A Laura perguntou aqui. Fiquei com uma dúvida em uma situação que passei em uma empresa. Com relação a como fazer diante de uma equipe intergeracional. Nesse caso, tem uma potencialidade da equipe intergeracional que a gente não explora tanto, a gente poderia, que é o fato das pessoas mais velhas, em termos de experiência, idade de experiência, poderem ser mentoras das pessoas mais jovens. Isso, às vezes, não acontece de forma espontânea. Não é de forma espontânea que isso acontece. Tem que acontecer de forma intencional. Vou contar um exemplo bem rápido de que aconteceu numa das empresas que eu acelerei, que era justamente uma empresa que fazia games para saúde mental, para memória de pessoas de 60 a mais. Os criadores eram mais velhos, contrataram desenvolvedores jovens, e aí eles tinham esse problema de comunicação intergeracional. Só que eu virei e falei, cara, vamos sentar e buscar o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? O pessoal que era mais velho, que criou a empresa, era desenvolvedor. Eles são desenvolvedores. O pessoal mais jovem também era desenvolvedor de game. Eu falei, vamos fazer um dia, uma noite de game. Aí eu levei, pedi para levar o videogame lá para a aceleradora, que era ali na Avenida Paulista. A gente foi jogar game. E começamos a trocar ideias sobre game. Os mais velhos contando histórias dos primeiros games.
Um dos caras foi desenvolvedor da Atari, uma das primeiras empresas de desenvolvimento do mundo. Então, quando eles começaram a criar essa troca por algo em comum, eles começaram a se conectar e dali o trabalho melhorou, porque a gente tinha um distanciamento claro, as pessoas nem almoçavam juntas, os assuntos eram juntos, os mais velhos davam as tarefas para os mais jovens e não se comunicavam. Se você tem questões intergeracionais que dificultam o trabalho, intencionalmente, a liderança daquela equipe, lideranças no geral, tem que buscar o que é comum entre essas pessoas e criar esse incentivo para que elas troquem o que é comum. Eu dei um exemplo que tinha a ver com videogame, mas é o papel da liderança ser intencional nessa troca, de achar o que é comum e promover essas trocas. Se for algo muito mais crítico que isso, aí eu teria que me aprofundar, pode me mandar mensagem que eu ajudo. Mas, no geral, para a gente respeitar o nosso tempo, buscar o que é comum entre pessoas de idades muito diferentes e criar esses ambientes de conversa é essencial e ajuda bastante. Agora foi, João. 7h30, como combinado. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar os feedbacks, se alguém quiser deixar algum feedback aí no chat. E a gente vai mandar todos os materiais para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês sigam o RH Tech, se quiserem publicar sobre no LinkedIn. E a gente vai mandar aqui para vocês. É isso, pessoal. Obrigado. Pode me seguir, me adicionar no LinkedIn, botei o link aí, estamos em contato, hein? Até o final da semana, uma apostila para vocês, com certeza, para a gente continuar estudando. Valeu, pessoal. Legal, Dorley, obrigada, muito bom viu? ter vocês. Eu vou levar Valeu, meu cachorro. João. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Faça uma pausa, hein? Faça uma pausa, né? Agora. O importante é para a cabeça. Faça uma pausa, depois